Em um vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirma ter protocolado um pedido de impeachment contra o prefeito de Araraquara, o petista Edinho Silva, por irregularidades durante a pandemia de Covid-19. Edinho, que foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, adotou um lockdown rigoroso na cidade do interior paulista para alegadamente tentar conter a disseminação do coronavírus. Vamos assistir ao vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro. Fala pessoal, há um ano atrás, uma senhora foi algemada aqui nesse banco, sozinha, sendo acusada de estar colocando a vida em risco daqui da coletividade. Não resiste, tem que sair da presa. Tá me enforcando! Eu não tô respirando, solta meu pescoço! Então, a senhora... Isso não passa mais do que argumento de ditadores para implementar a ditadura, aterrorizando o povo. Essa é a maneira que se impõe adiante o autoritarismo. Hoje nós viemos aqui em Araraquara, fizemos uma ação social, uma entrega de alimentos justamente nessa praça, como maneira de se rebelar contra esses atos ditatoriais do prefeito Edinho Silva, com o apoio do governador João Dória. De quebra, saímos daqui e representamos também por um pedido de impeachment contra o prefeito Edinho Silva do PT, que já foi inclusive ministro da Secretaria de Comunicação de Dilma Rousseff, pela compra de respiradores com dispensa de licitação numa loja de cosméticos. Isso é inaceitável. Ele chegou a pagar de maneira antecipada R$1 milhão. Se a população se revolta com a corrupção, imagina o quanto mais não se revolta por desvios de dinheiro da saúde. Começo essa com você, José Maria Trindade. O que achou da iniciativa do deputado Zé? Pois é, eu até conversei com a ministra Damares, né, dos Direitos Humanos, sobre esses absurdos que aconteceram em várias cidades aí, dirigidas por, vamos dizer, prefeitos loucos, né, que entenderam tudo errado de como se deve enfrentar a pandemia. E ela acionou vários dispositivos aqui do governo federal, exatamente isso aí é uma defesa dos direitos humanos, ou seja, o direito de ir e vir. O caso dessa senhora, no Rio de Janeiro também houve famílias que andavam de bicicleta que foram algemadas, houve também na praia, pessoas andando na praia que foram presas, né? Então, era contra isso que o presidente Jair Bolsonaro queria levar ali uma ação federal, um enfrentamento nacional contra a Covid, mas de uma maneira mais racional, ou seja, colocando à disposição medicamentos, insumos hospitalares, máscaras, luvas para os profissionais, né? E, ao mesmo tempo, permitindo que a economia andasse. Não há como calcular o custo desta pandemia diante deste fechamento geral que não adiantou em nada, em absolutamente nada. Não adiantou. Hoje a gente vê. O governo federal fez exatamente um projeto para evitar uma falência total, que é o auxílio emergencial, que funcionou. Então, agora, o deputado Eduardo Bolsonaro está correto no sentido de cobrar responsabilidades. Isto é, cobrança de responsabilidades. Quem é eleito tem poder e, proporcional ao poder, tem a responsabilidade. Está certo? E vamos ver o que vai acontecer e que, em outros municípios, o mesmo aconteça, ou seja, a cobrança do que passou. Você, Augusto? Olha, nós denunciamos aqui esse crime praticado pelo Edinho Silva. Né? O repórter Arthur Piva, que hoje está na Oeste, ele nos ajudou com isso e esclareceu o caso. O Ministério Público também encaminhou uma denúncia ao Tribunal de Contas. Tal. É o seguinte... Numa das muitas lambanças que fez, o Edinho Silva encomendou a preço de carro importado cerca de 20 respiradores, só chegaram 4, foram pagos os respiradores. Ele deu uma entrada muito superior aí ao valor de 4 respiradores. Recebeu isso aí, depois negou que tivesse recebido. Negou as evidências, as confissões da secretária da Saúde. Então, disse que não tinha acontecido nada disso. Então, no entanto, ele fez isso não porque os preços estavam inflacionados, não. É porque ele comprou de uma empresa de fachada que funcionava, acho que alguma coisa,
casa de produtos, que vende produtos de beleza, uma coisa desse tipo. Então era só que tinha 2 sócios, não tinha funcionários, era só ele viajar para São Paulo, andar alguns metros aí e olhar o endereço, o prédio onde estava o possível intermediário, para ver que o que ele estava fazendo não era, digamos assim, regular, legal. Tem que ser punido. Esse é um dos destaques do Covidal. Diga, Ana. Bom, como o Augusto disse, que bom que ainda temos repórteres e jornalistas investigativos, como o Piva aí, que eu tenho também muito orgulho de fazer parte desse time aí da Revista Oeste, porque a imprensa precisa ter liberdade também. Estamos falando tanto aí da liberdade, a gente vê essa corrente forte dentro da CPI de cercear a liberdade, de calar jornalistas e médicos. Essa CPI também tentou calar médicos e muito dessa ação é porque exatamente nós sabemos que há o Covidão, que há desvios graves e sérios, principalmente aí dos recursos federais a governos estaduais e municípios. E aqui a nossa audiência pode ter certeza, continuaremos questionando e investigando, porque a gente sabe que há muita corrupção dentro dessa pandemia e como esse vírus foi usado não apenas como uma arma política de ganho de poder, mas também de ganho financeiro, de desvio de recursos federais, de desvio dos impostos. Fiuza. Olha, é um pedido de impeachment baseado no desvio de dinheiro, descalabro administrativo, muito bem-vindo, Tem que ser apreciado, evidentemente. Os indícios estão aí. Agora, nós precisamos ir além, É preciso, nós, que eu digo, a sociedade, que está do lado do direito, Ela precisa questionar os administradores, prefeitos, governadores, especialmente prefeitos, sobre toque de recolher, Isso aí vai ficar barato? Vai sair de graça? Esses toques de recolher? Isso aí, olha, autoridades mandando bater na população. Nós vimos ali o trágico, tragicamente famoso vídeo de vários homens torturando, o nome disso é tortura, física e moral. Uma mulher sozinha numa praça dizendo que isso é proteção de vidas? Ora, nós cansamos de falar isso desde o primeiro momento, não porque nós tenhamos uma sensibilidade fora do comum, não, porque é óbvio, sempre foi óbvio que isso era uma boçalidade e não política de segurança sanitária. Agora, a conta está aí, prezados, volto a dizer, Ministério Público, tem aí a iniciativa de um deputado. Ministério Público, associações de classe, a conta está aí ou não está? Das falências, do desemprego por conta dessa medida, de restrições cegas, estúpidas, totalitárias, sem nenhum lastro científico jamais demonstrado. Que lockdown era esse do Edinho Silva? Que a população está com fome e precisa receber doação de alimentos? Isso aí foi para combater a Covid? Não é possível. Então, se não é possível, se esse princípio é uma falácia, não por revanche, ninguém aqui está querendo revanche, não, mas é porque o problema persiste, perdura esse drama. Os tiranetes estão por aí com as manguinhas de fora ainda. Uns querendo obrigar a vacinação, vacina experimental, querendo constranger crianças e adolescentes a tomar vacina. E os trancamentos também continuam. São várias formas de abuso de poder, fantasiadas de empatia e de política sanitária. E encobertas, insensadas, sancionadas por boa parte da imprensa, que diz que isso está tudo muito bom, que isso está tudo muito legal, que esses tiranetes estão agindo para defender vidas, mas eles não estão.
Então, essa iniciativa sobre as ações bizarras desse personagem bizarro que é Edinho Silva, ex-ministro de Dilma Rousseff, né, com sua política desvairada, esse homem ele deve ter muito ódio no coração. Muito ódio no coração. Porque a gente vê até uns picaretas doces, assim. Esse homem, ele é um homem mau. Ele é um homem mau. Ele transformou a população da sua cidade em refém de uma maneira brutal, né? Impiedosa. A sociedade é isso, não só no Brasil, no mundo. A sociedade está meio olhando, assim, não, mas eu vou reagir, mas será que eu estarei sendo contra as vidas? Enfim, todos já sabem disso. Ficamos nesse falso dilema e, a partir disso, esses tiranetes, essas figuras desclassificadas, botaram seus chicotinhos debaixo do braço e viraram ditadores. Viraram ditadores, às vezes locais, alguns com um pouco mais de influência. Falamos aqui do Arthur Virgílio, né? De fato, foi um personagem na política que foi construtivo no período em que o PSDB estava associado às reformas econômicas. O Arthur Virgílio teve um papel importante, mas agora na pandemia ele foi igualzinho isso aí. E a mensagem era essa. Ele, o Eduardo Leite, o Dória, os tucanos, estavam todos fazendo política na pandemia. Todos pregando um fique em casa irracional, sem critério nenhum, para fazer política contra o governo federal. Então, agora, a sociedade precisa acordar e se libertar, porque nós já vimos de todos os lados que o nome do jogo hoje é controle, é intimidação e controle. Que esse pedido de impeachment seja o começo, né, de uma série de outras ações de reparação, no mínimo, contra esses que tiraram os direitos da população, levaram à pobreza, levaram à fome, eles vão precisar pagar por isso.